Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Hoje nosso ponto, irmãos, é sobre a presença do mal que acompanhará a igreja até a volta de Jesus. E o nosso texto está dentro de um contexto maior, no capítulo 13, considerado por muitos exegetas e comentaristas, que é o capítulo As Parábolas do Reino, não é? Jesus comparou o seu reino com várias coisas que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas e também do nosso. Lembramos sobre o que o Senhor falou sobre a invisibilidade do seu reino. O reino dele não vem com visível aparência, porque o reino dele está dentro de nós. Dessa maneira, irmãos, a tão conhecida parábola do semeador, que está no contexto maior aqui desse texto, o ponto principal não recai necessariamente sobre a semente, mas Jesus fala sobre os diversos tipos de solo existentes. Há vários corações, há corações receptivos à palavra e há corações duros, há corações cheios de problemas, cheios de espinhos, cheios de pedras, e mesmo que a semente seja boa, a semente não vingará. E aqui na parábola do joio, aqui é a semente, é diferente. Tem semente de trigo e tem semente de joio. Observaram vocês que na parábola do semeador são diversos tipos de terreno e uma semente só. Aqui Jesus fala que há duas sementes. O joio é o representante, Jesus falou, representa os filhos do diabo que está no meio da igreja visível. E eu tenho dito aqui, nós estamos estudando escatologia na escola bíblica dominical, e eu tenho dito aqui que há duas igrejas no mundo. Há duas igrejas. A igreja da besta e a igreja do cordeiro. Estão todos no mesmo lugar. E a igreja da besta está com as suas raízes entrelaçadas, não é? Junto com a igreja do cordeiro. Não tem como nós separarmos isso. Não tem jeito. Agora, se você der uma olhada em conexão com essa parábola do joio, Mateus capítulo 13, versículo 47, peço você que deixe sua Bíblia aberta, até o versículo 50, Jesus fala sobre a rede, que o reino dele é comparado como uma rede que foi lançada ao mar. Os pescadores puxam a rede para a praia, cheia de todo tipo de peixe, e escolhe os bons para o cesto e os ruins lançam fora. Na parábola do trigo e do joio, o agricultor escolhe a semente. Na parábola da rede não tem escolha. O pescador lança a rede, e o peixe que cair ali é peixe. Ele só vai escolher lá na praia. Seja como for, irmãos, o ponto comum nessas parábolas é que os bons terão a desagradável companhia dos ruins. Estaremos sempre junto de pessoas salvas e pessoas não salvas. Estaremos sempre rodeados pelos maus no mundo e dentro também da igreja. Outro ponto comum é a garantia de separação e julgamento final. Mas, amados irmãos, até esse dia chegar, estaremos acompanhados por aqueles que se dizem do reino, mas não são. Aqueles que tomam a ceia junto com a gente, aqueles que oram junto conosco, aqueles que nós temos um vínculo de amizade muito forte. Até lá, nós estaremos junto com este povo, com essa massa chamada joio. Por isso, irmãos, a nossa proposição teológica hoje está: até Jesus voltar, a igreja enfrentará um poder hostil, visando destruí-la. Vamos ler essa proposição aqui no slide? Vamos ler todo mundo junto? Até Jesus voltar,
a igreja enfrentará um poder hostil visando destruí-la, até Jesus voltar. E Jesus vai falar aqui de 3 maneiras que nós vamos lidar com este mal, nesse versículo 30. Em primeiro lugar, o crescimento, Jesus fala, o crescimento extensivo do mal. Jesus diz o seguinte: deixai-os crescer juntos. O mal intensificará, irmãos, sua artilharia contra a igreja. E à medida que a igreja cresce, cresce também a artilharia do mal contra o povo de Deus. O agricultor queria colher trigo, e ele semeou trigo, mas o inimigo, não querendo que ele colha somente trigo, semeou o joio no meio do trigo. Em tempos idos, Satanás tinha uma estratégia de matar os crentes. Matava, aprisionava, torturava, mas ele mudou de tática. Agora ele coloca os seus consortes dentro da igreja. Estamos todos num lugar, mas, como nós lemos aqui hoje na nossa leitura, um será levado e o outro deixado. Amados irmãos, o joio é uma versão falsa do trigo. É um simulacro, uma cópia pirata da semente verdadeira. E conforme a explicação do versículo 38, Jesus falou que o trigo representa os filhos do reino. E no verso 37, Jesus explica que aquele que semeou boa semente é o Filho do homem, que é ele mesmo. Mas alguém semeou o joio no meio da lavoura do trigo, retratado no verso 39 como o diabo. O diabo comanda toda a artilharia contra a igreja, toda a artilharia. Não seja tolo, não seja nécio. O epicentro do mundo é a igreja. O epicentro do mundo é a igreja. Todos os acontecimentos do mundo, sejam em quaisquer áreas forem, Satanás visa a igreja, visa destruir a igreja, visa levar dormência espiritual na igreja, visa causar divisão na igreja, visa tirar a seiva do trigo, porque o joio tira essa seiva do trigo. Você está lembrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo disse que nos dias de Moisés tinha o joio lá. O joio estava lá, na pessoa de Janes e Jambres. Paulo diz que esses 2 homens resistiram a Moisés naquela época. Observa que sempre tem oposição na igreja, sempre tem oposição no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo diz que à medida que o tempo vai passando, à medida que nós vamos aproximando da volta de Jesus, ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Um sintoma, queridos irmãos, de doença que temos visto hoje na lavoura de Deus é o desânimo. Porque muitos estão se deixando enredar e estão numa espécie de encantamento com este mundo. Eles colocam toda a energia para as coisas seculares, dedicam tempo, o que puder, para as coisas seculares, para ganhar muito dinheiro, para se dar bem na vida. Mas esquece que o maior propósito do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Deus criou o homem para a sua glória. Deus criou o homem para isso. E às vezes, irmãos, nós vemos tanta apatia espiritual, tanta dormência, e não é sem sentido que o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 13, versículo 11, ele diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
A igreja do Senhor marcha triunfante, mas não vamos esquecer, a igreja da besta está junto conosco. Os marcados estão junto conosco. Os selados pertencem à igreja de Cristo. Os marcados pertencem à igreja da besta. E estão junto conosco. Estão no mesmo conglomerado, o chamado conglomerado gospel. É moda hoje ser gospel, banda para tudo quanto é lado. O joio está em todo lugar, irmãos, não tem jeito. Na igreja de Éfeso, ela se manifestou, o joio se manifestou na vida de certos crentes chamados nicolaítas. Tinha nicolaítas na igreja de Éfeso. Na igreja de Esmirna e de Filadélfia, o joio foi chamado por Cristo de sinagoga de Satanás. E em Pérgamo, o joio era a doutrina de Balaão, a sensualidade de Balaão. Você lembra o que Balaão fez com o povo de Israel? Balaque falou: amaldiçoa esse povo. Esse povo não pode seguir desse jeito. O que nós vamos fazer, Balaão? E Balaão falou: olha, tem um jeito de vencer esse povo. Vamos levar as nossas mulheres bonitas para o arraial de Israel. E eles vão pecar. E Deus vai ficar irado contra eles. E eles vão perder a força. E foi isso que aconteceu. O povo levantou-se a comer e a se prostituir no arraial de Israel. E Deus ficou irado com isso. E lá na igreja tinha alguém que sustentava a doutrina de Balaão. Na igreja, irmãos, na igreja, dentro da igreja. Gente que sustentava a doutrina de Balaão. Em Tiatira, o joio estava personificado numa mulher cujo cognome era Jezabel. E em Laodiceia, tinha uns crentes presunçosos, arrogantes, que acreditavam que não precisavam de Jesus porque eram ricos. E Jesus manda uma carta para eles dizendo: rico sou, vocês estão dizendo, e de nada temos falta, e vocês não sabem que és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre colírio para que veja. Todos os lugares, irmãos, em todo o tempo. Na época do profeta Jeremias, o profeta Jeremias dava um passo para pregar a palavra de Deus, vinham os falsos profetas pregando uma outra coisa que não era a palavra de Deus. O mal está presente. Aonde você estiver, saiba que tem um consorte de Satanás ali perto de você. Não se iluda. Não fique de olhos fechados. Não fique igual um tolo neste mundo. Ore, vigie, dedique sua vida a Deus. Você quer saber até mesmo na natureza? Plante um jardim e verá as ervas daninhas nele. Se tem alimento saudável, tem alimento também que faz mal. Se tem substância que promove a vida, tem também o veneno. Se tem animais dóceis, tem também animais ferozes. Se temos pastores que pregam a vontade de Deus, tem pastores que pregam a vontade do povo, que o povo quer ouvir. Oh, mas como está cheio essas igrejas. As pessoas estão buscando riquezas, buscando bens materiais. E Jesus clamou certa vez: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale isso? Quando os discípulos estavam muito preocupados em relação ao que comer, beber e vestir, Jesus falou: não se preocupe com isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você viu aí, Jesus falou: o mal vai crescer, deixa o mal crescer junto aí, deixa o mal. Em segundo lugar, irmãos, eu vou para o segundo ponto aqui, o tempo limitado de ação do mal, até a colheita. O mal vai agir, e vai agir com intensidade, mas só até Jesus voltar. Até Jesus voltar, o trigo terá a não amistosa companhia do joio. O joio ali, junto com ele, coladinho, as raízes entrelaçadas. O joio pode estar em todas as áreas da vida.
Talvez a esposa, Jesus falou, talvez tem dois na cama, um será tomado e deixado o outro. Estarão duas moendo no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Às vezes, o esposo que é de Deus e a esposa não é, ou ambos são de Deus, só Deus sabe quem é joio, só Deus sabe quem é salvo, só Deus conhece. Por isso, ele disse, quando os servos observaram que tinha lá joio no meio do trigo, os servos perguntaram para o seu senhor: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, deixa ele crescer até a colheita. Mas antes, irmão, de irmos para o terceiro ponto aqui, preciso dizer somente mais uma coisa. Há muita gente dita cristã que é poderosa no mundo e numa igreja local também. Há certas pessoas que estão na igreja local há anos, elas estão estabelecidas ali, mas pode ser, não estou afirmando, pode ser que nem todas são trigo, que nem todas pertencem à lavoura de Deus. Pode ser, porque o mal é sutil, o mal é quase que imperceptível. Não dá para você conhecer de imediato uma nota falsa da verdadeira, porque se a diferença fosse tão gritante, dava para conhecer de imediato. O mal é sutil. Por isso que Jesus falou, deixa crescer. Se você for arrancar, vai arrancar também o trigo. É tudo que o Satanás quer. Arruinar a igreja. Mas o meu terceiro ponto, irmãos, separação e condenação do mal. Deixa crescer. Eu vou dizer aos ceifeiros, Jesus dará ordem aos ceifeiros, que à luz do versículo 39 são os anjos que farão a separação do joio e do trigo. No momento certo, irmãos, eu não sei como, a Escritura não revela, eu não sei como, vai descer do céu miríades de anjos e vai separar o joio do trigo. Está todo mundo junto, vai descer do céu. Jesus falou no versículo 39 que são os anjos que vão fazer isso, que vai separar. Ele conhece. E ele vem, entendo eu, com a lista dos eleitos de Deus na mão. Isso aqui é joio, isso aqui não é. Vou separar o joio do trigo e vou deixar o trigo. Só ele sabe, irmãos. Só ele sabe quem é joio e quem é trigo. Os filhos do diabo vão para o canto e os filhos de Deus para o outro. E é certo que eles vão descer e fazer esse trabalho, porque o apóstolo Paulo, lá no Areópago, em Atenas, narrado por Lucas, no capítulo 17, versículo 31, ele dizendo para os epicureus e estoicos, as duas maiores escolas filosóficas daquela época, ele discursando para eles, disse, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus já determinou um dia que vai julgar o mundo, que vai separar isso. Está na agenda de Deus. Ninguém sabe, só Deus sabe. Ora, se bem que se fosse agora o Senhor fazer isso. Seria muito bom Deus fazer isso hoje, separar o joio do trigo. Mas escute aqui, irmãos, o outro ponto, em seguimento desse, ajuntai primeiro o joio. Ora, ele estava tão perto de nós, e nós não o conhecemos, não o distinguimos. Ora, talvez ele fizesse parte dos melhores amigos, até mesmo das suas confidências, não é? E você pensou que ele era do reino de Deus, mas não era.
e na colheita escatológica, os anjos vai ajuntar primeiro o joio. E Jesus falou: atai-o em feixes para ser queimado. Junta joio com joio. Separa primeiro o joio do trigo. Agora junta isso. Que cena dramática, amados irmãos, nós temos aqui. Os justos vendo os ímpios serem amarrados e manietados pelos anjos de Deus. Os profetas sempre falaram do grande e terrível dia do Senhor. É grande para os salvos, mas terrível para aqueles que serão condenados. Os anjos virão e os amarrarão, e subirão com eles, e colocarão esse joio à esquerda de Jesus. Que cena dramática, irmãos! Que cena dramática nós temos aqui. Mateus capítulo 15, e versículo 13. O Senhor Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tem muita planta dentro da igreja que está dentro da conveniência do homem, foi plantada pelo homem. Há muitos líderes da igreja que foram plantados pelo homem, não por Deus, receberam massagem de mão na cabeça do homem, não de Deus, e toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será terrível esse dia, irmãos, e esses homens chegarão diante do Senhor, até com certa reverência, né? Jesus falou, até com certa reverência, porque eles chamarão Jesus de Senhor. Senhor, não estou entendendo, Senhor. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome, em teu nome e em teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E a palavra grega lá para conhecer é gnosco, quer dizer, eu não tenho relação prática com você. Você não faz parte da minha aliança. Vocês não fazem parte do meu povo. Toda árvore, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas diz Jesus nesse versículo 30, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Os filhos do maligno serão separados do justo por anjos enviados da parte de Deus. E quem recolherá os eleitos de Deus em todos os cantos da terra? Jesus falou no grande sermão do monte, em Mateus capítulo 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Que maravilha nós temos aqui, amados! Os anjos descem, não sei se são os mesmos, mas talvez não seja, desce e separa o joio do trigo. Agora vem de novo anjos e recolhe todos os eleitos de Deus em todas as extremidades da terra. Amados irmãos, não ficará nenhum eleito para trás. Eles vão subir juntamente com esses anjos e receberão as boas-vindas de Jesus. Jesus vai dar boas-vindas, com aquele sorriso, eu imagino, não é? Não com aquela cara com o senho franzido, e os anjos chegando com os eleitos de Deus ali. E Jesus chega e diz: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Oh, irmãos, nós temos que almejar isso, irmãos. Oh, queridos irmãos, nós temos que almejar a volta de Jesus. Nós vimos aqui que o mal vai estar presente junto conosco. O mal sempre vai estar presente juntamente conosco. Mas, amados irmãos, há uma promessa do Senhor de enviar os anjos e separar o joio do trigo. Há uma promessa do Senhor de enviar os anjos, recolher todos os escolhidos de Deus dos quatro cantos da terra. Há sim, irmãos, uma promessa do Senhor.
Vinde, benditos de meu Pai, possuí, pois o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Oh, que dia glorioso vai ser, irmãos, quando nós ouvimos os anjos tocarem a trombeta com rijo clangor de trombeta, disse Jesus. Agora, irmãos, vamos pensar aqui, para os nossos tempos atuais, por que o Senhor deixou o joio crescer no meio do trigo? Podemos pensar aqui, irmãos, as razões pelas quais isso aconteceu. É para testar, irmãos, a nossa paciência e amor. É para colocar, irmãos, para nós cultivarmos a nossa vida de oração, para cultivarmos a nossa vida de complacência um com o outro, de perdão um com o outro. É para, irmãos, estimularmos a oração, é para nos estimularmos a vigilância, é para fazermos, irmãos, que nós olhemos para o céu aguardando Jesus. As perturbações que os filhos do maligno impõem sobre a igreja de Deus nos leva a orar mais, nos leva a vigiar mais, nos leva a pregar e a ansiar pela volta gloriosa de Cristo. Se não houvesse, irmãos, perturbação, estaríamos deitados eternamente em berço esplêndido, como diz o hino nacional. Quietos. Assim, irmãos, como a dor no corpo nos leva a procurar ajuda médica, da mesma maneira também, quando somos afligidos, voltamos com mais humildade aos médicos dos médicos e também pedimos ajuda. O nosso culto de oração aqui nas quinta-feiras está uma bênção. Quem vem sabe disso. Nós ajoelhamos aqui de 2 a 2 e oramos. E geralmente eu revezo com os irmãos aqui qual é o seu pedido, meu irmão. Geralmente o pedido é a minha família. Eu quero a restauração da minha família, dos meus filhos. Oh, queridos irmãos, que maravilha isso, orar juntos. E se não houvesse a perturbação dos filhos do diabo contra a igreja de Deus, irmãos, nós não oraríamos, nós não vigiaríamos, nós não desenvolveríamos a paciência um com o outro, o perdão um com o outro, não desenvolveria isso. Nos mostra, irmãos, que os privilégios não podem salvar ninguém, mas somente a graça renovadora do Espírito Santo pode, porque o joio recebeu a mesma chuva, o mesmo sol, o mesmo vento, a mesma terra, estava junto com o trigo, mas mesmo assim era joio. Ele não se tornou trigo por causa das influências externas. Ele foi o que era, mesmo chovendo, mesmo recebendo as benesses de Deus. Se Deus não intervier, irmãos, no coração do pecador, se Deus não abrir a mente do pecador, se Deus não dá entendimento ao pecador, ele jamais buscará o Senhor, ele continuará lá no mundo morto em delitos e pecado. Isso é uma ação de Deus para nos provar, irmãos, que milagres, muitas igrejas estão buscando milagres, bênçãos, isso não adianta, isso não vai transformar joio em trigo, porque na parábola o joio cresceu junto com o trigo, juntinho, coladinho, entrelaçado, mas era joio.